Com certeza você já ouviu a seguinte frase: "Ah, mas isso aí é só a média, e a média geralmente é ruim". Comenta pra mim se você já ouviu essa frase antes. Eu escuto isso toda hora, aqui na internet principalmente. Eu tenho 2 canais no YouTube, esse aqui é o canal da Resulta Wealth, focado aí em investimentos, mas também falo sobre empreendedorismo, dentre outras coisas. Eu tenho o canal da Resulta Capital, que é muito mais focado em educação para quem quer aprender a investir especificamente. E é muito curioso porque lá na parte educacional e também na consultoria, a gente trabalha muito com ETFs que são investimentos inteligentes que de certa forma replicam uma média do mercado. E eu não sei por que existe um grande preconceito com a média do mercado financeiro que simplesmente não faz sentido. Uma das frases mais comuns dos críticos da metodologia de investir através de ETFs é que os ETFs rendem a média e é facilmente superável você investir em outras coisas para ter um desempenho melhor que a média. E eu discordo muito disso. Os fatos e os dados. Eu podia trazer aqui um monte de estatísticas, mas eu já fiz isso no outro canal e eu vi que não surtiu efeito nenhum. Simplesmente as pessoas não entendem matemática. Então eu trouxe aqui um pensamento que eu tive, que é a seguinte ideia: quando que vale a pena ir contra a média, quando que não vale? Porque assim, em alguns momentos vai valer a pena, em outros não vai. Depende de uma série de fatores. Até anotei aqui o meu roteiro. Então a gente tem que entender primeiramente uma segmentação de 2 tipos de média. Aí claro, você tem que saber avaliar as médias para ver se elas são realmente boas ou não tão boas. Eu quero dizer com boas ou não boas, superáveis ou não tão superáveis. E aqui entra um fator muito pessoal que depende de você. O bom e o ruim é muito relativo, né? Vou dar um exemplo aqui um pouco mais com a minha visão, um pouco mais com a minha ideia, tá? Então, primeiro aqui eu trouxe 3 médias muito ruins que, na minha opinião, é fácil pra caramba de você superar. Primeira delas, a média de escolaridade dos brasileiros, né? Essa aqui eu falei lá no outro vídeo, fiz pra Resulta Capital falando sobre o Enem, né? Na hora lá foi um improviso que eu dei e foi a ideia que eu tive durante o vídeo, falando justamente sobre o Enem ser a média das notas dos brasileiros. E, cara, é horrível, né? O Enem ali reflete, infelizmente, a escolaridade no Brasil é horrível, então a média é muito ruim. Segundo exemplo muito comum é a média da qualidade geral dos funcionários no geral do mercado de trabalho. Se você é empresário ou se você trabalha para alguma empresa, você provavelmente olha ao seu redor e fala: os funcionários são muito ruins, eles não se comprometem, eles não têm, cara, responsabilidade, eles não fazem o que pedem, são incompetentes. No geral é isso, tá? Em todas as empresas que eu trabalhei era assim. E todas as pessoas com o mínimo de credibilidade que eu converso, que eu dou um certo peso na análise, todo mundo fala isso, tá? Principalmente os donos de empresa ou então as pessoas que estão em altos cargos gerenciais. Cara, a média do mercado de trabalho é horrível. Isso é um consenso geral. Comenta aí se você discorda disso, por favor. E a terceira média que eu vejo ser muito fácil de ser batida, por exemplo, porque ela é muito baixa ou muito ruim, por exemplo, aqui é a média de livros lidos por uma pessoa por ano. Cara, sei lá, a média dos brasileiros, que seja, né? As pessoas não leem livros, então é facilmente batível aí você superar essa média, né? Nem sei qual que é, mas deve ser ridícula a média de livros que um brasileiro lê por ano. O que eu tô dizendo com isso aqui? Essa é uma percepção pessoal minha, tá bom? Na minha opinião, é fácil você ter mais escolaridade que os brasileiros no geral, é fácil você ser um funcionário melhor do que o brasileiro geral, e é fácil você superar a quantidade de livros que o brasileiro na média lê. É uma percepção minha, na minha opinião, isso é fácil. Comenta se você discorda, porque isso é muito pessoal mesmo, tá? Quando eu considero que isso é fácil, essas são, na minha opinião, médias superáveis. São coisas que se eu fizer algumas coisinhas específicas, eu consigo superar essa média. Tá, Anthony, e quais são as médias que não são tão fáceis assim de superar? Quando tem aquelas médias que são boas. De novo, é uma visão pessoal minha. Quero ver você comentar se consegue superar essas médias aqui. Primeira delas, média da velocidade que um piloto de Fórmula 1 tem em Interlagos. Cara, mesmo que você pegar um Fórmula 1, você não vai andar mais do que o cara em Interlagos. Não vai mais nunca que você vai conseguir. Eu também não, tá? Fica tranquilo. Então, essa é uma média que é muito difícil de você superar, mesmo que tiver com o mesmo carro, no mesmo dia, mesmas condições. O cara é muito bom. O cara simplesmente tem a vida inteira pra isso. Você, assim, não vai conseguir bater o tempo dele, se duvidar, vai rodar na pista, pode bater e assim por diante. Então, uma média, na minha opinião, muito difícil de ser batido lá em Interlagos, né? Comente aí se você já bateu o tempo de alguém em Interlagos. Segunda média, muito difícil de ser batida. Tô pegando aqui exemplos de jogos, a corrida indiretamente é um jogo, foram os mais fáceis de eu explicar. Eu gosto muito de xadrez, essa ideia foi o Aya que me deu, né? Mas é uma ideia muito boa. Uma média de tempo
para tomar uma decisão assertiva e realmente ideal do xadrez. O xadrez ele é um jogo fechado, ele já tá, tipo, já existe solução, né? O computador resolve, o ser humano não. Mas cada posição que aparece no xadrez, você tem o melhor lance da posição. E isso é tipo indiscutível. Cara, tem ali uma discussãozinha ou outra, mas é praticamente um jogo resolvido. Algumas posições, inclusive, já são consideradas ganhas, dependendo de quantos lances faltam. Meu ponto aqui é o seguinte, eu jogo xadrez, mas eu sou muito ruim, tá? Então, se eu comparar a minha média de tomada de decisão em uma partida de xadrez com um grande mestre, Magnus Carlsen, por exemplo, o maior da história, cara, não tenho condição nenhuma de competir com a média dos GMs, né? Os grandes mestres, né? Tem um termo pra isso no xadrez. Então, a média dos GMs do xadrez, assim, eu não tenho condição nenhuma de competir com eles. Assim, não é nenhuma mesmo. Zero chance e, cara, impossível competir com esse tipo de média no meu nível, conforme as minhas habilidades. Talvez você já tem 2.800 no chess.com e pode competir com o Carlsen, né? Essa é piada interna, só quem é do xadrez entendeu. Se você não é do xadrez, não entendeu. E aí, por fim, eu trago aqui um exemplo que dói muito no coração de muita gente, que é uma coisa muito difícil de aceitar. Não sei se é porque faltam dados ou se falta algum tipo de humildade ou reflexão nos investidores, mas a média do mercado financeiro, ela é ruim e eu vou tentar superar. Isso é o que dizem, mas eu discordo. A média do mercado financeiro é muito boa e é muito difícil de superar. Eu não consigo superar, por exemplo. Então entende que eu não estou dizendo que é impossível. Eu não acho que é impossível você andar mais do que um piloto de Fórmula 1 em Interlagos. Eu não acho que é impossível você ganhar do Carlsen numa partida de xadrez. Aí meio é quase impossível, né? Eu não acho que é impossível você bater o mercado financeiro, mas eu entendo que nessas médias específicas que eu falei aqui, conforme as minhas habilidades e a de todos os brasileiros, vamos ser bem sinceros aqui, cara, você está competindo com médias muito boas. Então a falácia de que a média é uma coisa fácil de bater, depende da média, depende da pessoa. Então a primeira coisa é separar isso, médias boas e médias ruins. Ah, Anthony, bom e ruim é relativo. Exatamente, por isso que você tem que fazer essa decisão, não sou eu. Então na minha opinião, essas que eu citei são boas e ruins. Mas boas e ruins em que sentido? Uma média é boa, porque ela é talvez uma média com desempenho muito alto, e é uma média difícil de você bater, por exemplo, né? Ou então, essa média é ruim, quer dizer que é fácil de você bater. Conforme as suas habilidades, você tem que saber avaliar se é bom ou se é ruim. No mercado financeiro, todas as pessoas mais evoluídas que eu conheço, todas, pessoas de muito mais credibilidade do que eu, muito mais experiência do que eu, com muito mais dinheiro do que eu, todo mundo fala, cara, a média é muito boa. Tem que escolher uma ou outra média diferente, tal, um ou outro veículo específico, mas a média é ótimo para o seu objetivo de longo prazo. As pessoas já entenderam, as mais inteligentes, né? Elas já entenderam que não é especificamente o retorno que você vai ter, se ele vai ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Não é isso que importa tanto assim para sua aposentadoria, para os seus objetivos financeiros. Importam muito mais os aportes, a eficiência tributária, planejamento no geral de diversificação, a descorrelação entre as classes que você investe, para não ter nenhum susto quando as crises aparecem, porque as crises aparecem, né? Ninguém sabe quando, mas elas aparecem. E investir na média do mercado financeiro é uma forma de você aproveitar todo o ecossistema de pessoas que trabalham no mercado, né? Por exemplo, no mercado financeiro não tem gente que é meio trouxa ou meio burra. Quem trabalha em grandes fundos, quem trabalha em grandes gestoras, todas essas pessoas são muito inteligentes, muito mais inteligentes do que eu, por exemplo. Então, assumir que você vai bater a média do mercado financeiro é assumir que você se considera mais inteligente e mais capacitado do que essas outras pessoas. Não estou dizendo que é impossível. Algumas pessoas conseguem, bem poucas. O Warren Buffett conseguiu, esses aí conseguiram. Eu não sou o Warren Buffett. Imagino que você também não é. Então, ou você é melhor do que eles, tipo concorrer com a galera da Fórmula 1, ou então você tá se iludindo, se inscrevendo lá para correr em Interlagos, né? Apesar de que eu acho que seria muito legal, né? Esse tipo de patrocínio eu aceitaria, correr em Interlagos, né? Umas brincadeiras à parte. A grande pergunta que você tem que se fazer é, nesse tipo de desafio que eu vou encarar, qual é o tipo da média e será que eu sou melhor ou pior? Vou dar mais um exemplo. Já falei no mercado financeiro que eu, pessoalmente, mesmo entendendo pra caramba do assunto, eu prefiro muito mais usar as médias e isso libera um tempo muito grande da minha vida. Eu consigo cuidar muito mais dos meus clientes, muito mais das minhas outras atividades, de fazer esses vídeos aqui, que tomam um tempo pra caramba. E eu me esforço e dedico as minhas energias nas atividades que as médias, na minha opinião, não é que elas são baixas, mas eu tenho a capacidade de superar elas. Vou dar 2 exemplos, YouTube e empreendedorismo. Eu acredito, conforme as minhas crenças pessoais, que eu tenho um bom trabalho no YouTube de marketing. Claro, a pessoa tem que levar jeito para isso, tem que treinar, enfim, né? Tem um monte de coisas envolvidas. E eu também acho que empreender no Brasil, do formato que eu estou empreendendo, eu tenho grande chance de dar certo. Não é certeza, mas eu tenho grande chance. Nada é certo na vida, né?
Então, eu encarei essas duas médias como médias que eu consigo superar. É só você olhar no YouTube, tá? Esse canal aqui da Resulta Wealth é minúsculo, deve ter 200, 300 inscritos agora, mas tem outro canal que tá chegando em 10 mil inscritos e eu já entendi mais ou menos o jogo do YouTube. Por quê? Porque a plataforma funciona de um jeito, eu também tenho uma certa facilidade para me comunicar, eu treino isso a vida toda. Algumas pessoas acham que eu só criei um canal e pronto, eu treino desde meus 5, 6 anos de idade oratória, e não é tão boa assim como eu gostaria. Mas eu entendo que são médias e desafios que eu tenho a capacidade mais facilmente de vencer. Tá? Também acho que se você quiser correr na Fórmula 1, você pode correr. Se você quer jogar xadrez, vai. Se quer bater o mercado, também acho que tudo isso é possível. Só que eu acho que é muito mais difícil e não vai te trazer grandes ganhos realistas e algo que vai mudar a sua vida efetivamente. É do tipo, se você está se dedicando tanto assim para bater médias que já são muito difíceis, você deveria ser um profissional da área. E você que está ouvindo aí do outro lado, muito provavelmente só está pensando o seguinte: pô, Anthony, como é que eu faço para investir de uma forma barata, diversificada, transparente, inteligente? Como é que eu sei se as estratégias de investimento que você faz, eu no caso, né, eu, Anthony, faço para os clientes, como é que eu sei que elas realmente fazem sentido? Como é que eu sei que elas realmente são seguras para eu confiar em você? Que isso vai me trazer de fato um ganho relevante no longo prazo? É óbvio que a gente não consegue prometer rentabilidades, mas a gente sabe, por estudos matemáticos, tem estatística e também tem a experiência de mercado, que na média os investimentos vão para um lado. Você pode ir para aquele lado, tentando vencer a média, que eu já falei que é bem difícil, ou se aproveitando dela. Isso é só o produto que você compra, é só o veículo que você vai investir. Ah, Anthony, qual que eu compro? Então, cara, se você quer aprender a investir, tem um canal só para educacional. Aqui é para quem quer entender o jogo dos investimentos de outra forma. E quando você entende, então, que os investimentos não deixam de ser médias, mirando um objetivo seu para o futuro, você tem muito mais tempo para focar na sua vida, nos seus objetivos, no seu trabalho. E aí a parte de escolher os investimentos, balancear a sua carteira, fazer a gestão da forma mais prática e eficiente possível, aí eu faço por você. Mas eu faço sempre de uma forma que meu objetivo não é superar violentamente a média. E isso aqui é uma baita discussão boa, né? Às vezes as pessoas perguntam: por que eu vou contratar um consultor financeiro, cuidar da minha carteira, do meu patrimônio, se eu mesmo posso comprar os ativos? Você pode comprar, você vai ter que fazer a gestão depois, o trabalho é seu, não é o fim do mundo, mas dá um certo trabalhinho. Mas, por exemplo, se você já tem uma vida que você é muito ocupado, ou já tem a cabeça muito cheia, ou talvez não entende tanto de investimentos, tem muita gente que não entende tanto. É muito mais fácil você entender: poxa, essa pessoa, no caso eu, entende bastante dos investimentos, monta estratégias com base na sua necessidade, nos seus períodos de vida, né, seu perfil de risco, e aí você não precisa ficar se preocupando em aprender um monte de detalhes dos investimentos, que são coisas que exigem um certo esforço, tá? Eu não vou negar. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Resulta Wealth, tem um QR Code aqui, um link na descrição também. A gente faz gestão de patrimônio, consultoria de investimentos, é 100% independente, vou até dar zoom, ó, 100% independente. Atende pela XP, BTG, Avenue, Interactive Brokers, mas não é ligado a nenhuma delas. A gente só usa uma estratégia e uma estrutura de uma parceira para fazer o acesso às contas, é tudo regulado, é tudo dentro da lei, mas a gente não tem ligação com nenhuma delas. Tem vários formatos, dá uma olhada no link da descrição ou no comentário fixado, se você precisa realmente de uma segunda opinião da sua carteira e dos seus investimentos. Enquanto esse canal é pequeno, eu consigo fazer os vídeos mais realistas e mais legais. E talvez de tudo isso, você pode refletir bastante, né? Das médias que tem na sua vida, com base nas suas experiências, habilidades e capacidades, que você mesmo julga de si mesmo. Quais delas você consegue estar acima da média e quais está abaixo? Porque aquelas que você não consegue superar a média, não faz sentido dedicar tanta energia e tanto tempo, porque você vai ter um resultado pior que ela. Comenta pra mim quais as médias que você topou brigar, tipo assim: eu topo brigar com a média dos concurseiros no Brasil. Tem gente que gosta de concurso, né? Eu não entendo nada sobre isso, é uma das coisas que eu não entendo nada, mas tem gente que acha que a média dos concurseiros é ruim porque se dispõe a fazer um concurso, acha que vai passar. Tudo bem, eu não acho que eu consiga agora, né? Eu teria que estudar um monte, mas tem gente que acha que consegue passar, por exemplo. Comenta pra mim qual média você acha que é superior aí da sua vida, da sua realidade. Então é isso, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se sempre que proteger seu patrimônio resulta wealth.